pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre Layer Masks. Primeiro eu vou carregar as imagens que eu preciso. Na verdade, essa imagem, o tamanho ficou gigante, né? Eu vou fechar tudo e vou fazer de novo. Vou criar uma imagem com um tamanho bem específico, 950 por 400. Vou carregar de novo. Estou carregando. E vou criar duas camadas. Uma de 950 por 200. Por quê? São tamanhos específicos, porque essa imagem vai ser usada para o banner do WordPress de um site, e por isso elas têm que ter, são duas imagens que tem que ter esses dois tamanhos específicos. Então vocês podem ver que todas as camadas elas estão sendo visualizadas. Então eu vou não visualizar, no caso, né? E no final eu sei que eu vou ter que tirar uma imagem 950 por 200, e essa aqui eu só não troquei o nome, né? Vamos ver o tamanho dela. Vou criar de novo, porque aqui eu me atrapalhei. Criando camada 950 por 200. Fundo transparente. Agora camada. Esse aqui é o nome da camada, tá? Não é o tamanho, não. 900 por 400. Ok, agora sim, agora criei as duas camadas no tamanho certo. Então, primeiro eu vou fazer uma composição básica, coisas que a gente já viu na aula passada, que é trabalhar com camadas, né? Essa imagem tem um objetivo específico, não é um simples truques, vamos dizer assim, simples manipulação de imagens. Essa imagem precisa passar uma mensagem, precisa dar um aviso, no caso de que a orquestra vai estar tocando nesse determinado dia. Então essa imagem em particular, em que a gente vai estudar um pouco de Layer Mask, ela tem que trazer uma mensagem específica. E com base nesses recursos que eu carreguei aqui como camadas, cada um pode fazer do jeito que achar melhor, for mais criativo. Não é para fazer, não preciso fazer imagens igual que eu estou fazendo. Só preciso aproveitar essa videoaula para conhecer o que são Layer Masks. Bom, então vamos montar aqui uma imagem. Eu vou fazer uma montagem. Vou pegar esse regente aqui para poder fazer a minha montagem. Lembrando que essas imagens aqui eu peguei do Google, elas têm licença para reuso. Então primeiro eu vou pegar, fazer um recorte desse regente.
Vou colar como outra camada. Agora eu quero só o regente. Ok, tenho aqui só o regente. Agora eu quero tirar esses outros que estão em volta dele. Então, basicão, a gente viu na última aula. Seleção contígua. Vou deletar aquilo que eu não quero. Opa. O problema aqui é que tá grudando aqui, ele acha que é a mesma. Já vai resolver daqui a pouco. Se vocês lembrarem, você vai ver que é no contorno, onde tem. Se não fechar o contorno, tá vendo que ó, vou dar um zoom aqui, tá vendo? Isso aqui preto não tá fechando, por isso que a seleção passa por tudo. Então é só pegar a borracha e opa, tem que selecionar a camada. Peraí. Não ficou muito bom, porque o pincel tem que ter uma borda dura. Pronto. Agora sim, a minha seleção por contorno vai perceber que acaba ali o contorno, por isso que agora não, a seleção não invade aqui a roupa do maestro, né? Bom, faço com a borracha para facilitar. É que essas ferramentas são boas para fazer os contornos pra gente, né? Ó, esse cara aqui eu não vou querer também. Vou querer só o maestro. O assunto de layer mask vai vir só do meio para frente do vídeo. Mas tudo isso, para quem ainda não tiver a prática de editar imagens, de fazer esse basicão de camadas, assim, selecionar só o que nos interessa, as coisas que não tiver a prática, eu acho que é legal para poder praticar. Então, pode ver que eu tô ficando só com o maestro, que é o que me interessa. Bom, eu vou pegar um pincel bem pequenininho agora, bem pequenininho mesmo. Vou dar um zoom e acertar a mão dele aqui. Então, isso aqui é porque tá no zoom, né? Quem tá olhando para a imagem não vai perceber esse detalhe do detalhe. Não vou também resolver arrumar isso aqui. A mão dele, você vê que tá cortado um pedaço da mão, né? Vou deixar assim, tá? Mas se você precisa ver, para aula passa, mas para usar de verdade pode
pode não ser aceitável, né? Um pedacinho da mão aqui faltando. Vou colocar o fundo. Ó, tem um fundo aqui, tá vendo? A gente não tinha visto ainda como redimensionar uma imagem, né? Então a gente vai fazer isso agora. Então essa, pode ver aqui, está escrito ferramenta de redimensionar, certo? Seleciona, clica. Depois que você clica, você pode fazer o seu redimensionamento. Eu vou deixar um pouco maior mesmo. E clique em redimensionar. Está redimensionado a sua imagem. O meu maestro tá. Ops. Meu maestro está aqui. Eu acho que esse fundo, como é fundo, não pode ser tão evidente. Ele tem que ser mais opaco. Então eu vou. Bom, e aí que eu quero começar com Layer Masks. Aqui eu quero começar com Layer Mask. Bom, esse fundo aqui, eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar uma camada embaixo. Que é essa aqui. Tudo bem? Eu vou redimensionar ela também. Porque eu vou fazer uma mistura das duas. Para poder fazer o fundo. Então, cliquei. Já tá acabando a bateria, hein? Cliquei. Aumentei. Não sei como vai ser com a resolução, né? Não sei se vai ficar tão boa. Mas para efeitos da aula, acho que passa. Bom, tenho essa em cima e essa embaixo, certo? Então eu vou misturar as duas. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar aqui. Aproximei, tá vendo? Então uma é imediatamente em cima da outra. E agora eu vou clicar com o botão direito e adicionar um Layer Mask. Cadê? Ó, adicionar máscara à camada. Quando eu adiciono a máscara, essa janela aqui é importante. Importante porque, olha só quantas opções você tem aqui. Se eu colocar uma máscara toda transparente, transfere o canal de alfa para a camada de seleção cópia. Quer ver? Espera só um pouquinho, vou pausar o vídeo para poder colocar na tomada. Pessoal, espera só um pouquinho.
Ok, tá na tomada agora. Vamos lá. Vamos colocar um canal alfa. Vocês vão ver que apareceu uma segunda camada aqui. O canal alfa tem a ver com transparência. Veja bem, se eu colocar aqui uma ferramenta de degradê e fizer isso, vocês percebem? Eu estou pintando essa máscara que estava em cima da minha imagem original. Então, quando eu pinto ela de preto aqui, na verdade eu estou apagando e mostrando o que está embaixo. Quer ver uma coisa? Olha só, preto, né? Olha só, eu estou pintando de preto, mas eu estou mostrando o que está embaixo, tá vendo? Só que nesse caso não é degradê, eu estou pintando mesmo. Mas para dar um efeito interessante eu vou deixar degradê, né? E aí eu pego e coloco aqui o meu maestro. E aí eu ponho um texto. Vou colocar um texto aqui. Vou clicar aqui em usar editor, que eu acho que fica mais fácil. Vou colocar escolher uma fonte. Uma fonte mais bem humorada aqui. Você vê que eu não tenho muitas fontes aqui, né? Vou experimentar 30. A orquestra. Vou selecionar e vou ver se eu consigo aumentar agora. Bom, pessoal, abri mão do editor ali e vou fazer por aqui. Por aqui tá dando certo, né? E também vou querer centralizar e vou continuar editando. Depois a gente vai melhorar porque não tá, a legibilidade não está muito boa, mas eu vou melhorar isso daqui a pouco. Bom, vou terminar de escrever então. A orquestra do nosso setor. Para o público-alvo dessa imagem, isso faz sentido, tá? Pra gente não faz muito não, mas para o pessoal faz. Do nosso setor estará conosco neste domingo, dia 21/6. Não perca. Posicionar melhor agora esse texto. Ferramenta. Como é que é o nome dessa ferramenta mesmo? De movimento. Ops. Tá. Bom.
não está muito legível porque o fundo, esse fundo cheio de notas, não está muito legal. Está prejudicando a legibilidade. O que eu vou fazer com ele? Eu vou visualizar só ele e vou trabalhar aqui, deixar ele mais opaco. Essas notas não podem estar com muita ênfase porque diminui a legibilidade. Então, vamos ver se com essa ferramenta de níveis aqui dá para fazer praticamente tudo com ela, né? Aqui tá, aumentou a ênfase, né? Isso, agora tá melhorando, ó. Tá ficando mais um fundo branco do que um fundo branco, assim, sugerindo as notas e tal, do que realmente bastante notas, né? Você pode ver que essa camada ela está com um degradê de transparente. Se eu visualizar o que está embaixo, e agora o meu texto. Vê que o texto agora ele está muito mais legível, né? E agora a gente pode tentar melhorar um pouco mais a legibilidade desse texto, sei lá, colocando um negrito. Acho que com o negrito já vai dar uma melhorada. Eu não tinha salvo ainda. Chama aviso orquestra 2, porque eu já tinha feito 1, então eu vou chamar de 2. Selecionar nada aqui. Não está disponível a opção. Bom, agora eu vou querer exportar essa imagem, mas lembrando que a minha exportação eu preciso de duas imagens, uma desse tamanho, pode ver que está saindo fora aqui, então eu tenho que corrigir isso, e a outra desse tamanho, que aí obviamente eu vou ter que refazer esse texto para que esse texto caiba aqui nessa imagem. Então, primeiro eu vou fazer a imagem grande, que está mais fácil. Arrumar o texto, selecionando o texto, né, pessoal? Ops. Também não é isso. Consegui. Então, vamos ver de novo. O E ainda não está legal, né? Então, de novo, movimentar um pouco mais. Vamos ver agora. Então, agora tem mais um pouquinho ainda, né? Pelo menos passa, né? Então o que a gente vai fazer agora? Isso é algo que vocês precisam não só aprender, ter prática mesmo. Isso aqui são os recursos que a gente está usando para
montar a nossa imagem. O que a gente vai exportar, a gente faz o seguinte, a gente coloca tudo em uma camada só, a gente vai combinar camadas. Então, eu vou fazer uma cópia de tudo que eu quero combinar. Uma cópia dessa, uma cópia dessa, dessa e dessa. Agora eu vou colocar todas juntinhas. Não vou visualizar. Vou visualizar só as cópias no caso, né? E vou colocá-las juntinhas. Por quê? Depois eu vou combinar essas camadas, ou seja, elas vão ficar fazendo parte de uma, compondo apenas uma camada. Então, tudo isso aqui é o que eu estou vendo, certo? Então eu pego a de cima e combino com a camada de baixo. Então pode ver que essa camada de baixo, ela era só a transparência, agora é também esse fundo aqui do Brasil, da bandeira do Brasil. Essa também vou combinar abaixo e essa também. Com isso eu tenho uma, opa, falta o maestro. Então estou descendo lá com o maestro até a posição correta e combino abaixo também. Agora pode ver, uma camada só eu tenho tudo. E aí eu vou exportar agora isso aqui. Uma maneira interessante de fazer isso, pegar selecionar, copiar e colar como uma nova imagem. A gente costuma colar como uma nova camada, né? Então agora é como uma nova imagem. Eu vou salvar. Essa imagem é a 900 por 400 e eu exporto ela agora. Exportar para PNG mesmo. Bom, agora se eu quiser visualizar o que eu exportei, PNG, toquei a imagem. Então é interessante Layer Mask por causa disso. A gente consegue fazer esse efeito que está no fundo aqui, né? É conhecido também como fusão de imagens. É uma alternativa, né, para fazer fusão de imagens. E agora a gente vai criar a outra imagem que a gente precisa, né? Que é uma de 950 por 200. Não sei se dá para perceber no vídeo de vocês que nesse vídeo que eu estou fazendo, se dá para perceber a seleção aqui. A seleção é menor, né? Deixa eu ver uma coisa aqui.
Bom, então a gente já tem tudo que a gente precisa para montar essa imagem. Eu vou colocar todas aqui, vou criar outras cópias, né, de tudo que a gente já fez para montar a nossa imagem e vou colocar acima dessa camada. Então, ó, isso aqui a gente usou, copiar. Eu vou deixar a cópia visível. Isso aqui a gente usou, vou copiar. Ops. Vou copiar, vou duplicar no caso. O texto a gente usou, vou duplicar. E o maestro, que eu tinha esquecido aquela hora, né? Vou duplicar. Então eu vou colocar tudo isso logo em cima da camada que define o tamanho que eu preciso. Desculpa aí, pessoal. E vou trazer as outras coisas também. Ó, que são só cópias, né? Só duplicadas. Só isso já faz toda... já é a composição total da nossa imagem. Porém, lembrando que eu preciso uma imagem desse tamanho só. A única coisa para mim aqui que eu vou ter que mudar é o tamanho do texto mesmo, porque se o texto couber aqui, ok, eu abro mão desse pedaço da imagem. Então, vamos lá, só selecionar o texto e mudar o tamanho. Cadê o texto? Eu não tinha trazido, vou trazer agora. Tá, agora mudando o texto, selecionei a ferramenta de texto de novo. Eu vou diminuir o texto, vou aumentar aqui a largura. Convém aqui a ter linhas maiores, né? Ops. Eu acho que é porque está centralizado. Olha lá, aqui acho que é melhor, né? Posicionar. Bom, talvez o texto seja melhor ficar na camada acima do maestro, para as letras ficarem sobrepostas à mão dele. Então, subindo, né? Não ficou muito bom não, mas acho que passa, né? Vamos olhar de novo o tamanho. Então, se o tamanho é esse, talvez o texto devesse preencher melhor nessa área. Vamos melhorar o texto então.
Centralizar. Não ficou bom. Deixa eu ver o tamanho de novo. Vou abrir mão do não perca. Trazer um pouco para cá. Abro mão do não perca. Pronto. Salva. E agora eu quero só esse pedaço, né? Mas a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra imagem, com essa aqui, né? Fazer a mesma coisa. A gente vai combinar as camadas. Vamos ver. Botão direito. Não está habilitado. Vamos ver se habilitou. Habilitou. Por quê? Porque não estava visível. Ele não ia deixar combinar com alguma coisa que eu não estivesse vendo, né? O problema é que eu perdi a referência, né? Pensa um pouquinho. Vou duplicar essa camada só para eu poder ter a referência, poder clicar. Só para poder clicar aqui e ver aonde que eu tenho que cortar depois. Então, combinando, 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 combinando. Então, eu tenho uma camada só com tudo que eu preciso e as camadas aqui é só para eu poder ver o recorte aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior. Eu olho mais ou menos onde é o recorte aqui, ó. Ou então eu posso fazer assim também, quer ver? Eu posso cortar, né? Essa camada aqui, ver se tem alguma coisa visível aqui. Não. Vou recortar, colar como uma nova imagem e vou redimensionar aqui. Redimensionar a imagem é algo que a gente não poderia deixar de ver, né? Como redimensionar. Você vê que está 950 por 203, mas o que eu quero é 950 por 200, né? Colhi até razoavelmente bem. Então, redimensionou. E agora, vou salvar. E vou exportar. O que mudou nesse exercício pro
que a gente fez na aula passada foi basicamente de que aquela imagem que a gente trabalhou alguns recursos de edição, de edição de imagem, mas aquela imagem em si não passava não tinha nenhum contexto. Essa não, essa a gente viu provavelmente algumas coisas, alguns recursos básicos novos, mas o recurso mais interessante, mais importante foi o de Layer Mask. A gente pode fazer mais experiências depois. Foi Layer Mask foi a que possibilitou a mistura, e com transparência de uma imagem da bandeira do Brasil com aquela imagem da partitura. E esse recurso é interessante, útil, dá um certo profissionalismo, ao resultado final. E além disso, essa imagem essa tem um contexto, a outra não tinha, essa tem. É uma imagem que ela está dentro dos conceitos de teoria que a gente estudou sobre comunicação visual. Então a gente tem a imagem está dentro do contexto da mensagem que se quer passar, Então, agora eu vou exportar. E aí, eu acho que cada um com esses recursos que eu vou deixar para vocês fazerem a imagem de vocês, essa mensagem de vocês, cada um pode fazer da forma que quiser, desde que a imagem seja coerente com a mensagem, a imagem reforça a mensagem. Às vezes a pessoa não lembra exatamente da mensagem, mas a imagem faz ela lembrar, como a gente estudou até bastante, no nosso curso. Bom, é isso. Vou ver se eu não faço que nem naquela aula, que eu fechei sem salvar. Sem salvar uma das imagens. Provavelmente é essa aqui que não está salva. Salvar. E agora sim. Isso aí. Pessoal, obrigado. E até o próximo vídeo,